Pronto, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós já estamos usando, conselhos que Paulo está dando à igreja em Éfeso e pegando alguns princípios que aparecem aí sobre unidade, sobre comunhão e tentando aplicar aqui ao casal, a vida familiar, vamos dizer assim. E anteriormente nós vimos um primeiro princípio no capítulo 4, versículo 3, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até com base nesse ponto surgiu um pequeno comentário lá com os homens, e eu quero rapidamente falar alguma coisa em cima disso, Vindo à memória um aconselhamento que eu fiz com um casal, e eu me lembro que aquele casal, principalmente a mulher, reclamava muito do esposo. E como a pessoa era uma pessoa sem compromisso, o esposo dizia-se crente, mas sem compromisso muito com o trabalho, do Senhor, eu dizia para ela: infelizmente, irmã, vai pesar muito para a irmã. Aí ela contava alguma situação dele, aí eu dava um conselho: siga assim, a Bíblia ensina dessa forma. Aí ela: mas ele, pastor, e sempre tinha um mais, mas ele. E eu cheguei ao ponto de não ter mais argumento nenhum, porque sempre tinha uma coisa para se reclamar do marido. Mas uma coisa eu falei para ela assim: irmãos, e eu falo para vocês aqui, porque muitas vezes o que eu disse, eu venho a falar aqui, pode levar, quem sabe, Deus queira que não, até uma discussão. Às vezes o cônjuge não espera o Espírito Santo agir no outro, aí dá uma cotovelada aqui, no indivíduo. Tá bom. Dá uma cotovelada assim, aí, é para ti, E aí, às vezes, pode criar até uma situação vexatória com isso, um problema em casa depois daqui. Aqui está todo mundo se beijando, mas quando chega em casa, aqui é só os beijinhos, lá é o pau-pau, Então, aí, tomara que isso não aconteça, Mas é uma coisa, um conselho que eu dou, irmãos, eu vi isso em algum lugar. Eu me lembro de uma senhora que estava no banco do carona com o esposo sabia o local onde ia chegar, cidade grande. Você sabe que cidade grande, se você errar uma entrada, você vai ter que dar uma volta imensa, E ela disse: é na próxima. Ele: não é. É na próxima, não é. Ele disse: eu sei onde é. Aí passou direto. Quando chegou lá na frente, e ela ficou calada, E ele disse: realmente tu tinha razão. Mas por que você não insistiu? Ela disse assim: eu sou mais ter paz do que ter razão, E muitas vezes, para a gente ter o vínculo da paz dentro da igreja, dentro da igreja também, mas dentro da família, muitas vezes, irmãos, é melhor a gente deixar para lá, ter paz, e deixar a razão para lá. Porque nós queremos dizer: não, mas eu tenho razão, Você é que está errado, veja só. Aí começa a discussão. Não, mas olha, aí essa discussão vai entrar pela noite, E quem sabe até uma amargura, uma falta de por nada. Porque muitas vezes o casal briga, irmãos, e chega num ponto assim: se todo mundo parasse, por que é que nós estamos discutindo? Aí vai parar e vai ver que o motivo é super fútil, Porque todo mundo quis ter razão por uma besteira que nem lembra por que foi que começou a confusão. Então, antes de você... Eu sei que nós temos nossas razões, assim, de... Não, mas eu sou desse jeito porque minha esposa age dessa forma, Mas lembre-se disso. Você quer manter o vínculo da paz? Às vezes é necessário você deixar de ter razão e simplesmente se calar para ter a paz dentro do lar.
E ore pelo seu cônjuge para que ele mude. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Então, quando você tiver de dar uma cotovelada aí no cônjuge, né? Deixa o Espírito Santo dar essa cotovelada, né? Não seja você que vai dizer para ele que ele tem que mudar ou ela tem que mudar. Pois bem, então nós vimos na primeira parte isso, né? Se esforce, né, para ter paz, ter unidade dentro do seu lar. Segundo lugar, procure entender o seu papel dentro do lar e consequentemente exerça com diligência. E lá nós vimos que o papel do homem é ser líder, é ser provedor, né? Efésios 5:28 diz que quem ama a sua esposa, né, ama a si mesmo. Versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então ele provê. E o papel da mulher, então? Temer ao Senhor. Lá em Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Então, em primeiro lugar, irmão, o seu papel é ter temor ao Senhor. A dona Lourdes colocou muito bem: ame a Deus sobre todas as coisas, né? Então, e tudo começa com o temor a Ele. O temor do Senhor é o princípio do saber, né? Então, tema a Deus, tá? Se você quer ser uma pessoa, assumir o seu papel de mulher dentro do lar, tema a Deus. Cuide bem do seu lar. Aí eu tomei emprestado, nesse caso aqui, aquele texto da mulher virtuosa, e eu não quero me demorar muito, mas nós vamos para lá, Provérbios 31, e aí nós destacamos algumas situações. Deixa eu ver aqui, Provérbios 31. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, versículos de 10 em diante. Temer ao Senhor, primeiro, é que a mulher ela precisa entender que ela é aquela que cuida do lar. Tá? Então, aqui no versículo 11, diz que o marido dessa mulher virtuosa confia nela e não haverá falta de ganho. Então isso mostra que o papel da mulher começa com o temor do Senhor, se estende por cuidar bem do lar, ao ponto do marido confiar bem. O seu marido, eu espero que a resposta seja sim de tudo, né? Pode de fato confiar em você? Hoje eu estava falando na rádio sobre finanças, mas imaginemos, o esposo poderia chegar com o salário do mês e colocar na sua mão, ou pegar o cartão de crédito e colocar na sua mão, sabendo que você vai usar sabiamente tudo aquilo, né? Porque tem mulher que é um perigo, né? Como tem homem também, né? Mas pense nisso, porque às vezes o homem é chamado a mulher de muquirana, né? Mão de vaca e coisas semelhantes, mas é porque muitas vezes o homem sabe que o dinheiro na mão da mulher é vendaval, né? Vai sumir rapidamente. E como é que você administra o que você tem? É certo que nós, irmãos, precisamos pensar assim como homens também, porque tem coisa que a mulher quer comprar e que a gente acha fútil, mas há coisas que nós queremos comprar que para a mulher é fútil também. Imagine que você é um marceneiro e você precisa de um determinado instrumento lá na marcenaria. Vamos dizer uma serra tico-tico, né? Aí compra, a mulher diz: para que comprar isso? Ela não sabe a utilidade que tem a serra lá. Mas às vezes a mulher também em casa quer comprar uma panela nova, né? E o homem: para que panela nova se tem um monte aí, né?
Mas ele não sabe que o trabalho dela vai facilitar o trabalho de determinada panela. Tem aquelas air fry, né? Que é o nome assim, né? Não sei. Air fry, né? Que a mulher facilita muita coisa para a mulher. A mulher quer comprar e o homem diz: para que isso? Não tem panela aí para fazer no fogão? Mas se facilita o trabalho dela, né? Então nós também precisamos entender que ali é o lugar de trabalho dela e tem coisas que vai facilitar muito o seu trabalho. Agora, se ela de repente quer comprar coisas que realmente não vai servir para nada, é outro problema. Mas aí o seu marido confia em você, por exemplo, o cartão de crédito. Aí eu me lembrando do irmão agora, só que ele era brincando, disse: rapaz, eu estou no trabalho, só vejo meu celular, pip, 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 né? É a mulher só gastando, e é só comida, ele dizendo, né? Ainda bem que era só comida, né? Então, irmãos, cuide do lar, porque a mulher também que cuida do lar, ela é previdente. O versículo 12 vai dizer assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Até o 15: busca lã e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. E ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. E lá no versículo 21 diz assim: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlata. Você está vendo que é uma mulher que está pensando no amanhã, está preparando as coisas hoje, né, pensando nas possibilidades de amanhã. Então, uma mulher que cuida bem do seu lar, essa mulher que é previdente também. Versículo 22 ainda diz: faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, né? Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e das cintas mercadoras. Quer dizer, ela cuida do lar e ainda ganha um trocado para ajudar dentro do lar. Se alguém pensa que no passado a mulher não trabalhava, era só, como alguns chamam, né, pilota de fogão, né? O machismo prega assim. Não, elas faziam, está aqui, né? Elas procuravam ter um ganho extra para ajudar dentro do lar, com o mesmo objetivo: ajudar no mantimento do seu lar. O problema hoje é que, infelizmente, quando a mulher trabalha fora, é assim: o dinheiro do marido é nosso dinheiro, né? Mas o dinheiro da mulher é meu dinheiro, né? Os dois deveriam juntar e ter um planejamento familiar para isso. Um servindo ao outro, trabalhando para servir com um propósito. O maior propósito que você pode ter, a gente comentou isso lá, irmãos, é levar o nosso lar a servir ao Senhor, ser como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente trabalhar com esse propósito. E se trabalha com propósito unido. Fulano, o marido ganha X e a mulher a mulher não pode perder o foco do cuidar da casa, tá, gente? Porque é papel dela cuidar da casa. Ela não pode trabalhar fora deixando seus filhos, não deve pelo menos. Poder pode, né? Não deve pelo menos. Os filhos, por exemplo, com uma babá. Eu sempre lembro disso quando eu falo de uma situação. Hoje está uma jovem, bonita, e desde criança aquela menina era muito jovem, né? Muito sabida, na verdade. E eu me lembro que um dia estava na igreja, né? Ela bem pequenininha, tinha uma música do mundo, sucesso, e no meio do culto, do nada, aquela menina canta: lá vai ele, né? Rapaz, e a mãe tapou a boca rapidamente. Mas não foi a mãe que ensinou. Talvez a babá com o rádio ligado o dia todo lá, nessas músicas, ela aprendeu aquilo. O grande perigo da mãe terceirizar a criação de filhos é que eles vão aprender coisas que um crente não ensinaria. Tá? Então, mãe, não fuja jamais da sua missão de mãe. Porque eu estou vendo mães com crianças com 3 anos, creche. É a época mais importante que se tem para ensinar. É essa época. Mas vai colocar lá para aprender o quê?
Sei que Xuxa não está mais na moda, mas vai aprender Anitta, né? E tantas outras aí, coisa sensual, né? E vocês vão perder seus filhos para esse tipo de coisa. Então, mãe, também, mesmo que você trabalhe, não deixe o seu trabalho atrapalhar a sua missão de mãe. Eu sei que você vai dobrar o seu esforço, mas você precisa ser mãe também. Essa mulher virtuosa, ela é trabalhadora, e tudo a gente entende aqui que é servir a família. O versículo 15 diz: é ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então, é uma pessoa muito trabalhadora. O versículo 24 que nós já lemos, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Tem um coração generoso, porque quem serve, irmão, tem que ter um coração generoso, né? Versículo 12 e 19 diz assim, o 12, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. O 19, não é o 19 não, peraí. 20, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Então, uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que é serviçal, ela é tudo isso, irmãos, né? É trabalhadora, tem um coração generoso. Antes nós falamos de seu marido confia nela, ela é uma pessoa previdente, né? E acho que por isso o marido confia. Cuida bem do seu marido. O versículo 23 diz que o marido é estimado lá fora. Deixa eu abrir um parêntese aqui, por exemplo. Eu estava até falando isso na igreja, todo mundo deu risada lá, né? Mas um dia um irmão foi dirigir um culto, eu olhei, parece que ele tinha botado a camisa antes do culto dentro de uma garrafa e tirado. E eu fiquei pensando, será se não tem ferro? Eu fiquei tentando descobrir se não tinha ferro na casa do irmão para eu dar um de presente, né? Porque é feio o marido todo desarrumado dirigir um culto, né? Quem é que vai ficar com a má fama? A mulher, a não ser que a mulher diga, se quiser, que passa a roupa. Que tem mulher meio desaforada assim. Mas é papel da mulher fazer isso. Hã? Pois é. Então quem fica com a má fama é ela, mas a mulher que teme ao Senhor, ela serve ao marido, cuidando bem dela, cuidando bem dele, melhor dizendo, né? Se ele, eu não tenho problema com isso, né? Está bem penteado, né? Mas se, sei lá, a roupa está torta, está amassada, sair de casa minha esposa umas 3 vezes, toda vez que eu passo está pior ainda, né? Que ela tenha um cuidado. Então a esposa precisa ter o cuidado também com a aparência do marido. Sei que tem homem que é relaxado também, né? Não liga, mas tem essa parte, pula essa parte, né, irmão? Aí, é o marido de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Vou viver assim. Infelizmente é isso mesmo. Não. Tem caba que é relaxado, viu? Quando vai namorar é todo cheirosinho, arrumadinho, mas depois que casa, né? Não liga de jeito nenhum, né? Depois que pega a besta, né, irmão? Então assim, irmãos, mas a mulher que teme ao Senhor, ela é virtuosa, que quer servir, ela serve o marido, serve seus filhos, serve as pessoas de fora, né? Ela tem um coração generoso, ela cuida bem do marido, cuida bem do seu próprio caráter. Versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Versículo 25a, a força e a dignidade são os seus vestidos, tá? Então ela se preocupa com o seu próprio caráter. Ainda o versículo 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Tá?
Então, busque a sabedoria, esposa de Deus, para que você tenha essas características. Você pode ser a mulher de Provérbios 31, né? Se você já não é. A coisa que você tem que fazer é temer ao Senhor, acima de tudo. Se você teme ao Senhor, você segue os princípios. Você quer glorificá-lo na sua vida. Então esse é o princípio 2, né? Tente entender o seu papel dentro do lar. A gente partiu daquele texto que Paulo diz que Deus deu dons, né, a todos na igreja, visando a edificação dos santos, e entendendo também que Deus capacita marido e mulher para a execução das suas tarefas. Cada um tem que entender, só identificar qual é o seu papel dentro do lar e executar. 3. Busque santificação no seu lar. Eu vou para Efésios 4, versículos 17 a 19 e o 22. Efésios 4, só lembrando sempre, né, que isso não é relacionado à família, ao casal, é à igreja, mas estamos usando esses princípios para aplicar ao casal. Então, o capítulo 4, versículo 17, diz assim: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. E nós não somos mais ignorantes com respeito às coisas espirituais, né? Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Então o texto está dizendo, não mais andeis como andam os gentios. Tá? Versículos 19 a 22. Aliás, versículo 22 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, irmãos, marido, mulher, olha para dentro do teu lar, olha para o teu relacionamento e vê se vocês não têm tido práticas que ainda é próprio das coisas mundanas. Eu acho que eu estou falando com pessoas maduras, mas já vi, claro, que é um grupo neopentecostal, né? As pessoas não têm muito compromisso com Deus, ou nenhum compromisso com Deus, mas já vi casal de líderes na internet dizer que o que é que tem o casal pegar filmes pornográficos para assistir, para apimentar o relacionamento. Isso é mundano, gente. Isso é coisa do inferno, não é coisa de Deus. Mas vai ter pessoas que acham que só vai apimentar a vida sexual se for usando a pornografia. Um jovem recentemente fez uma decisão e ele confessou: pastor, eu tenho um problema. Só que claro que aí a gente entende que ele vem do mundão. Eu tenho um problema, né? Eu sinto mais prazer em olhar pornografia do que estar com meu esposo. Porque é para aí que a pornografia leva, gente. É para aí que a pornografia leva. Coisas que no mundão aí promíscuo se faz, entre quatro paredes, duas pessoas santas deveriam se esquivar de fazer. Mas estão preenchendo o casamento com coisas promíscuas, próprias do mundão, tá? E Deus nos chama para ser santo. O padrão nosso não é mais o mundo, o nosso padrão é Cristo, em todos os sentidos. E para isso, irmãos, se queremos uma vida de santidade no lar, devemos seguir os ensinamentos de Cristo. Eu vou ler ainda versículos 20 a 24, tá? Do capítulo 4. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruídos segundo a verdade de Jesus.
né? Aí leio ainda o 22 que eu já li, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, né, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Olha só, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A minha vida como marido, a sua vida como esposa, deve ser pautada na verdade da palavra de Deus e não nos rudimentos do mundo. Porque a igreja está com um problema de querer imitar tudo que o mundo faz. E não é assim. E não deve ser assim. Tá? Algumas considerações importantes, então, a serem aplicadas dentro do matrimônio, que não só santificará o nosso casamento, como trará outros grandes benefícios. Por exemplo, capítulo 4, versículo 25. Fale a verdade. Por isso, deixando a mentira. Quem é o pai da mentira, irmãos? E quem é a verdade? Você está na mentira ou na verdade? Na verdade, né? Você serve aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a Bíblia diz: seja o homem mentiroso, né? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, né? Mas se nós seguimos a esse Deus verdadeiro, nós precisamos viver na verdade. Tem coisas que nós corremos o risco de omitir verdade. É mentira. Fale a verdade, nem que você tenha o prejuízo no momento. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E se você de repente mente hoje, você vai se encontrar numa situação amanhã que, opa, e agora? E os seus olhos procuram algo para dizer, para justificar aquela mentira, você conta uma segunda mentira, para justificar a primeira que você falou. Numa terceira ocasião, você vai ter que contar uma terceira mentira, para justificar as duas anteriores. E aí está numa bola de neve, numa coisa sem fim. Fale a verdade. Não minta. Mentir é próprio do diabo, não é de filhos de Deus. Então santifique o seu casamento sempre pautado na verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E o casal é carne da mesma carne, é osso dos mesmos ossos. Como eu posso viver com a mentira com a minha esposa? Eu preciso ser verdadeiro. Tem uma situação, não é de casal, que eu achei interessante. E a mentira, irmãos, diz o ditado popular, tem pernas curtas. E tem. Um irmão meu me contou que uma vez, no Serra Gravatar, tinha uma família lá envolvida com, não sei se com tráfico, eu sei que a polícia chegou lá fazendo uma batida. Aí perguntaram: tem arma na casa? Aí o cara: não, tem não. Aí a criança lá: tem lá em cima do guarda-roupa, né? A mentira tem perna curta, vai lhe pegar de qualquer maneira. Então, nunca fale a mentira para o seu cônjuge, seja em que situação for. Eu costumo dizer que ninguém nunca vai me chantagear, em nome de Jesus. Porque se eu me encontrar numa situação dessa, eu resolvo logo. Vou lá e digo: ó, aconteceu isso, isso, isso. Vai dar um problemão, mas vai resolver o problema. Mas se eu ficar me omitindo de dizer a verdade, irmãos, vai ser um problema maior para mim e para minha família. Eu preciso entender, você precisa entender que o crente, ele tem que ser verdadeiro. E até por um exemplo, irmãos, me lembro de um caso de uma pessoa, não sei se era irmão, mas estava passando no ônibus e o filho já era grandinho, o cobrador desconfiou. E lá a idade era 6 anos que se pagava, né? Que não pagava a passagem. Aí, e esse menino, que idade tem? Ele disse: tem 6. Aí o menino: não, pai, já fez 8, né? Quer dizer, ele está ensinando o filho que é vantajoso mentir, se você tirar proveito da mentira. Não. Você é santo, amém? Né? Você é santo. E o santo tem que fazer o quê?
santificar-se cada vez mais. Então, se você detecta alguma mentira hoje no seu casamento, você precisa chegar para o seu cônjuge e dizer: eu menti para você todo esse tempo, eu preciso lhe falar a verdade. Fale, chegue em casa, resolva isso. Os problemas que podem ser resolvidos hoje, não deixe para amanhã. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Está com raivinho? O irmão falou aqui, né? Vai lá, se vira na cama, se enrola, dos pés à cabeça. E o camarada fica sem saber o que aconteceu. Às vezes o cara nem sabe o que aconteceu. E quando o camarada pergunta o que foi, não é nada não. Não é nada e está acontecendo isso, né? Seja verdadeiro, fale. Precisa ser falado, né? Para resolver o problema. Já ouvi casos de a pessoa dormir de mal e durante a noite falecer, né? E a pessoa partiu para a eternidade sem resolver o problema. Por isso que aquilo que pode ser resolvido hoje não pode ser deixado para amanhã, irmãos. Resolva. Santifique o seu casamento. Irá não é pecado, mas guardar amargura está aqui, ó. Eu botei aqui no outro ponto. Seja vigilante. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Você pensa que ele não está te rodeando? Está lá em Pedro. Né? Vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Uma vez eu preguei na igreja sobre fique atento aos sinais, né? E citei o exemplo de Pedro. Teve um momento em que Jesus falou da necessidade dele de ir para Jerusalém, morrer, ser maltratado, morrer, ressuscitar. E Pedro: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Lá. Ele termina aquela fala dizendo isso. Jesus disse: hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante, né? E Pedro nega a Jesus. Eu penso que houve um aprendizado a Pedro. Pedro não deu atenção ao aviso de Jesus. E ele caiu no pecado. E agora ele, com a sua experiência, está dizendo: vigie. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar, como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Tá? Então, ele está nos alertando porque ele foi um que confiou na sua força e caiu. E ele está nos alertando, né? Vigie, né? Porque o texto está dizendo: não deixe lugar ao diabo. Sabe aquela que vai acontecer, irmãos? Né? E não pense que porque a pessoa é mais feia ou menos desajeitada não vai acontecer, né? Vai acontecer. O diabo é sagaz. Alguém te olhar com um olhar diferente, você: oh, rapaz, ali tem coisa. Aí, em vez de você se distanciar daquela pessoa, você diz: vou passar ali de novo, vou ver se é verdade. E tem pista. Rapaz, é verdade. No terceiro dia, em vez de você passar por longe, você quer estar lá de novo. E daqui a pouco começa uma conversinha besta e cai em tentação. Me lembro até de um pregador desses televisivos, né, que ele diz assim, pentecostal, ele disse que uma camarada na empresa, a moça, ele passa, a moça diz: ei, psiu. Aí ele diz: o sangue de Jesus tem poder, né? Mas no outro dia, em vez dele passar por longe, ele passa por lá de novo. A mulher: ei, psiu. Ele: o sangue de Jesus. Já esqueceu o poder, né? No terceiro dia diz: o sangue. No quarto dia: como é teu nome mesmo? Satanás, ele é assim, gente. Você precisa estar vigilante, tá? Ele é sagaz. Ele sabe das tuas fraquezas. Não deixe lugar ao diabo. Eu vou pular agora para o 29. Fale só o que edifica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem. Na discussão em casa, qual tem sido o nosso modo de falar? Ou abençoada do meu coração, né? Em nome do Senhor Jesus, por favor, né? Que nada é assim, né? Você está doida, mulher, né? Geralmente é assim, é coisa parecida, né? Quem mandou você fazer isso aqui? Eu sei que é difícil você usar palavras doces no momento de raiva, mas nós precisamos lutar. Lembra do primeiro ponto, irmão? Esforce-se para... Deixa eu voltar lá para o texto, que agora me fugiu as palavras, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é fácil, mas nós temos que lutar contra nós mesmos. A nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, é contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. E Satanás, ele odeia a família. Acredite, ele odeia. E ele está atacando de todo jeito. E engraçado que ele faz as coisas assim acontecer de forma leve. Um dia desses eu estava vendo um pequeno vídeo dos Trapalhões, né? Quem não gostava dos Trapalhões aqui? Acho que todo mundo gostava, né? E está lá Mussum com a mulher no carro e alguém chega, acho que é o Zacarias, perguntando: o senhor sabe o que é poligamia? Aí ele vai dizer assim: é a união com muitas mulheres, casamento com muitas mulheres. Bigamia, quando o camarada é casado com duas mulheres. E poligamia, né? Não, monogamia, né? Isso mesmo. Aí ele vai dizer monotonia. E a gente dá risada. Porque o Satanás é assim, ele faz a gente rir de coisas sérias. E o casamento se torna uma monotonia se a gente não souber fazer esse casamento ser algo novo todos os dias. Lembra como se fosse a primeira vez? Quem assistiu aquele filme lá? Né? O camarada todo dia não tinha que conquistar aquela mulher porque ela esquecia no outro dia, né? Por que é que a gente é tão assim, né? Já conquistei, deixa ela aí mesmo. Mas todo dia deveria haver esse romantismo. Mas a gente torna o casamento uma monotonia. De certa forma ele tem razão, mas leva a gente a rir do casamento. E todo mundo diz: casar é um problema. Outros dizem assim, eu vi outro dia alguém dizendo: alguém pode viver sem sexo? Pode, é só casar. Porque muitos, depois de um tempo, não querem mais sexo. E pessoas riem disso. Mas tudo isso é Satanás minando a instituição, a primeira das instituições divinas, a família. E talvez você não está notando. Está vendo hoje, gente? Querem empurrar de goela abaixo o casamento de homossexual. Isso tudo é a banalização da família. E quem é que está por trás disso? Satanás. E nós dizemos: não tem problema não, cada um que faça suas escolhas. Mas é pecado, é errado. Devemos ser contra e proclamar contra. Lembra o que Paulo diz em Efésios mesmo? Acho que é 5:11, né? Ele diz assim: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E a palavra reprovar aqui é justamente isso: proclamar contra. Mas a gente, para ficar bem na fita, ser o politicamente correto, a gente nem fala no assunto. Mas é pecado. A família está sendo atacada. Então seja vigilante, né? Volto para lá. Fale só o que edifica, né? Que traz graça à pessoa. Perdoe. Estava conversando com minha esposa, acho que ela ia falar sobre perdão, né? Lá. Serve por 2. Versículo 30 do capítulo 4 até o 1 do 5 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim
toda malícia. Quem gosta, por exemplo, qual o homem que gosta de uma mulher briguenta? Ninguém gosta. Ou mulher que gosta de um homem briguento, né? O provérbio diz que é melhor morar no canto do eirado do que com uma mulher rixosa, né? Então não tem quem aguente, né? Então, longe de vós toda amargura, cólera e tal. Antes serem uns para com os outros, benignos, compassivos, olha só, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Teu marido te fez raiva? Procura um melhor momento assim que você já respirou, já contou até 3, até 10. Aí chama teu marido para conversar, né? E perdoa. Se tua esposa te tirou do sério também, conta ali até 10, né? Mas vai conversar num momento de forma calma, mas perdoe. Aprenda a perdoar. Você não pode viver a vida toda com amargura no coração, com a falta de perdão no coração. A amargura transforma-se em problemas até para a sua saúde, tá? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu já vou terminar. Então, busque santificação. O último ponto: encham-se do Espírito. Acho que o irmão mencionou alguma coisa lá, né? Encham-se do Espírito. 5:18. Irmãos, não sei se você já parou para observar esse texto. 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E bem aqui parece que ele começa a mostrar como é a minha visão do texto, né? Às vezes a gente lê o texto várias vezes, tem uma visão, e às vezes o texto tem outra conotação, né? Mas a minha visão do texto é que daqui em diante ele vai dizer como eu me encho do Espírito. Aí eu coloquei aqui: louvando a Deus. Versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aí a pergunta que eu faço: qual a música que tu escuta em casa? No teu carro? São músicas que edificam, que nos aproximam de Deus? Eu sei que hoje, irmãos, está um negócio assim. A igreja está caminhando para um lugar assim, um buraco sem fim. Porque antigamente, para um crente que está ouvindo música popular, fulano escuta música popular, rapaz. Eu estou falando popular porque agora não pode mais chamar mundana, porque tem uma diferença agora, fizeram aí no meio teológico, né? Música mundana e música secular. Eu me lembro de um irmão dizendo: pastor, mas eu tenho um CD do Luiz Gonzaga no meu carro, eu escuto, eu não vejo nada demais. Mas no fundo, irmão, por que não tem um CD de um hino ou de hinos maravilhosos para ouvir em vez de Luiz Gonzaga? Por que aqui tem segundo Luiz Gonzaga? Né? Parece que é só uma desculpinha para a gente ainda estar usando as coisas lá do mundo. Mas não tem problema não. Mas por que não substituir por coisas espirituais? Nós temos que olhar para dentro de nós e ver se a gente não está buscando a justificativa. E eu estou vendo que a igreja hoje, de um modo geral, está buscando justificativas para permitir que pessoas entrem dentro da igreja e continuem com certas práticas. Não vamos tocar nisso não, isso aí não é pecado não, né? E de fato tem coisas que não são pecados. O autor aos Hebreus diz: tendo a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ele diz que tem coisas que são pesos, mas que não são pecado. E tem o pecado. E ele diz para a gente então de se desembaraçar dessas coisas. Então se você entende que essas coisas não são pecados, mas que em vez de você estar ouvindo um louvor, cantando um louvor, está ouvindo essas coisas,
vai escutar um louvor, porque é assim que a gente se enche do Espírito. Imagine, eu quero me encher do Espírito. Eu ligo o som do carro e está lá, Carolinda. Fica difícil, né, de se encher do Espírito com Carolina, né? Em vez de ser com uma palavra. Só se for Luiz de Carvalho, mas Luiz Gonzaga é difícil, né? Então, gente, o que eu estou querendo colocar assim, que tem coisas sim, que de repente não são pecado, mas que podem me impedir de crescer espiritualmente, tá? E se eu quero ser servo, irmãos, eu vou me adiantar porque o tempo urge, né? Mas veja que a temática desse capítulo aí é isso aí, ó. Servidão. Sujeitai-vos. Olha só o versículo, capítulo 5. Capítulo 5, lemos o 18, não foi? É que eu estou em Gálatas aqui. Desculpa. Capítulo 5, olha o 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí começa. Mulheres, sejam submissos. Ser submisso é o quê? Se sujeitar. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é se sujeitar a quem? A Cristo. Né? Filhos, obedeçam seus pais. Isso é se sujeitar a quem? Aos pais. Pais, não irritem seus filhos. Isso é o quê? Se sujeitar aos filhos, de certa forma. Aí vai falar de servos, se sujeitar aos patrões. Patrões, não ser severo com os servos. Tudo é sujeição, e principalmente sujeição a Cristo. Mas ele está ensinando então aqui a gente se encher do Espírito, louvando a Deus com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, sendo grato por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja grato, inclusive por sua esposa, inclusive por seu esposo. Porque às vezes, irmãos, sem julgar ninguém, mas às vezes a gente chega num encontro desse de mão dadas. Na hora da plaquinha do beijo, dá um beijo. Na hora da plaquinha, abraço. Mas se tivesse as garras lá do tamanduá, né? Rasgava. E a gente precisa entender assim, se a gente não está sendo hipócrita também, quando a gente chega num lugar desse. Camarada não tem nem o costume de pegar a mão, mas quando chega na igreja, um pastor amigo meu disse que tinha um camarada numa determinada igreja, que ele ia lá na frente, a uns 10 metros atrás, a mulher com um monte de menino, né? E quando ele chegava no quarteirão da igreja, ele parava um pouquinho e disse: me dá a mão aí, diabo, né? Só para representar que era unido, família perfeita. E às vezes a gente está vivendo essa hipocrisia, gente, e Deus sabe, não pode ser assim. Eu digo sempre lá na igreja, ó, você é o que você é quando você está só. Essa coisa que você representa aqui, possivelmente, não sei, aí não é você. Deus está vendo quem é você quando você está sozinho. O seu coração, os seus pensamentos. É isso que Ele está te vendo. Não adianta eu representar para as pessoas, tá? Deus sabe quem eu sou. E uma pessoa que sabe quem eu sou, abaixo de Deus, é minha esposa. É sua esposa, é seu esposo. Não sei se vocês já ouviram essa, né? Camarada morre, tá lá o caixão na igreja, o camarada era crente, a viúva lá, cabeça baixa, 2 crianças do lado, e o pastor vai fazer o culto fúnebre e diz: aqui está o irmão fulano de tal, homem íntegro, um bom marido. A esposa, a viúva já levantou a cabeça, cuidava bem da família, dos filhos, era um homem de Deus. A mulher disse: menino, vai ver se é teu pai mesmo que está lá no...
Porque às vezes as pessoas representam para os outros, né? Não é aquilo que aparenta aqui na igreja. E nós precisamos, irmãos, ser verdadeiros, tá? Isso vai acontecer se eu me encher do Espírito, porque aí eu me enchendo do Espírito, eu estou me sujeitando a Deus, e consequentemente eu vou ser servo dos outros, porque eu estou entendendo que maior é o que serve, e eu quero fazer a vontade de Deus. E eu me encho do Espírito, irmãos, você mulher, sendo sujeita aos seus maridos, se sujeitando aos seus maridos. Vocês homens, você se enche do Espírito amando a sua esposa, porque Deus se agrada de você e Ele te enche. O enchimento do Espírito, eu costumo dizer, irmãos, o pentecostal ele confunde isso. Ele pensa que enchimento do Espírito é, usando uma palavra bem cearenseis aqui, é labacé, né? Quanto mais zoada, mais o Espírito está agindo. Não, quem faz zoada é lata vazia, lata cheia não faz zoada. Pode prestar atenção, né? Encher-se do Espírito é, antes de tudo, esvaziar-se do pecado, esvaziar-se de si mesmo, para que Ele tome conta do seu ser. E não mais você vive, mas o Espírito vive em você, se move de fato em você. E você, cheio do Espírito, você aprende a perdoar, você aprende a não falar gritando com os outros, com amargura no coração. Você aprende a amar, você aprende a se calar para não ter uma confusão. Você aprende a ter paz em vez de razão. Isso é o encher-se do Espírito, porque sempre você estará em busca da paz, servindo aos outros. E você, como marido e mulher, deve ser o seu anelo, servir uns aos outros. E concluo então com esse versículo 21, que eu já mencionei, do capítulo 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Que Deus então aplique essas palavras ao nosso coração, que de alguma forma eu tenha ajudado a você a crescer como marido, como esposa. Eu espero piamente nisso. Espero que em algum momento aqui alguma palavra tenha servido para esse fim, o seu crescimento espiritual, né? E agradeço de todo o coração ao pastor Ageu, à igreja aqui de Milagres, né, pelo convite que fizeram a nós. Para mim foi um grande prazer estar com vocês e espero que isso se repita outras vezes. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a vocês.